Bem-vindo. Está pregando numa série sobre princípios para combater e vencer a hipocrisia. Nós já vimos, baseado no trecho de Mateus 23, que é o que a gente está seguindo, vários princípios. Voltou aqui. Tinha saído aqui, mas voltou. Nós já vimos que a hipocrisia é evidente na pessoa que ensina algo oposto ao que faz ou vive, que ela é evidente na pessoa que impõe regras próprias sobre os outros, na pessoa que vive para impressionar os outros, pessoa que vive como se fosse superior aos outros. Hipocrisia também é evidente na pessoa que ensina a própria religião como substituto à sua necessidade de salvação. Vimos também duas mensagens, que a hipocrisia é evidente na pessoa cuja própria interpretação bíblica produz uma vida antibíblica para si e para os outros. Isso a partir do verso 13. Jesus está focando mais nas questões em como os fariseus interpretavam de maneira errada a palavra. Duas mensagens também, vimos que a hipocrisia é evidente na pessoa cuja própria interpretação bíblica produz falta de compromisso com Deus para si e para os outros. E na última mensagem, algumas semanas atrás, nós vimos que a hipocrisia também é evidente na pessoa cuja própria interpretação bíblica conduz a uma vida apegada ao que é irrelevante e negligencia o que é essencial. Nós terminamos aquela última mensagem, lendo Isaías 58, o capítulo todo, mostrando, Deus estava contrastando ali em relação àquelas coisas que o povo se apegava, certos rituais, certas práticas, ao invés, e se sentiam confortáveis, sentiam seguros perante Deus, simplesmente porque era um povo escolhido, se apegava àquelas práticas, aquelas cerimônias, enquanto negligenciavam o essencial. Ao mesmo tempo que louvavam o Senhor, eles usavam a boca para falar mal dos outros, criaturas do Senhor. Enquanto eles ofereciam certas coisas a Deus, eles negavam justiça àquilo que as pessoas que deviam receber. Enfim, uma série de denúncias que Deus usa o capítulo 58 de Isaías para mostrar que Deus está querendo que a gente se dedique ao que é essencial, ao invés de se apegar àquilo que é irrelevante, como se a gente pudesse ser medido por essa justiça própria. Essa realidade que Deus colocou ali em Isaías 58, denuncia, na verdade, o centro da questão da hipocrisia, que é a falta de reconhecimento, uma visão errada de si mesmo, não reconhece a sua condição perante Deus, e também uma falta de arrependimento do coração, enquanto a pessoa mantém uma vida religiosa externa, ela cumpre a sua religiosidade, e Jesus agora aqui está aprofundando ainda mais essa questão, mostrando que a hipocrisia é evidente na pessoa cuja própria interpretação bíblica conduz a uma vida dedicada aos aspectos externos, ao invés de se dedicar à transformação do coração. Isso baseado em Mateus 23, versos 25 e 26, vamos ver hoje. Jesus fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato,
mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Vamos orar? Deus, queremos te agradecer pela tua palavra. Ela nos ensina, ela nos repreende, ela nos corrige e nos educa a uma prática de vida que realmente agrada o Senhor. Para que a gente se torne pessoas, na verdade, sejamos tornados pessoas que são completas no seu viver. Pessoas que não precisam viver debaixo de culpa não tratada, debaixo de insinceridade, de maneira hipócrita, mas que possamos ter uma vida dirigida pela palavra, crescendo continuamente, para que o Senhor seja agradado ao ver o teu Filho em nós. É o que te pedimos em nome dele. Amém. Jesus está usando aqui uma situação nesses versículos, defendida por uma certa escola tradicional de fariseus daquela época. Tinham duas escolas que ficavam disputando qual que interpretava a Bíblia melhor. E uma, nesse tempo que Jesus falou, era mais famosa do que a outra. E nessa escola que predominava ali, havia um pensamento de que para se acharem justos perante Deus, então eles elaboravam uma interpretação sobre a pureza da seguinte forma: eles acreditavam que para um copo ou um prato, um utensílio, estar próprio para uso da pessoa, e até mesmo, lembra, para uso cerimonial. Quando você vê lá, estuda sobre a questão da lepra, já vimos isso aí também. Lembra que até aquilo que a pessoa tocava se tornava impuro, ela tinha que ter todo um procedimento, aquilo tinha que ser lavado, purificado, para ela voltar a uma vida normal perante Deus, perante a comunidade ali, até mesmo no seu aspecto de devoção, ok? De adoração a Deus. Então, por causa disso, de uma série de regras que eles inventavam para si mesmos, essa escola acreditava que esse utensílio, no caso aqui um prato, um copo, para estar limpo, ele devia ser limpo por fora e por dentro. Como a gente fala, vamos lavar, como você lava um prato? Você só lava por fora ou lava por dentro? E o copo? Porque eles acreditavam que a limpeza de um lado não afetava o outro. Outros fariseus acreditavam que a limpeza de certos utensílios, bem como de si mesmos, de maneira externa, os purificava cerimonialmente, os mantinha numa vida aprovada por Deus. É um trecho paralelo aqui, lá em Lucas. Ao falar Jesus essas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro, antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes da esmola do que tiverdes e tudo vos será limpo. E Jesus, nesse finalzinho, está mostrando o que o Sermão do Monte também mostra, que a justiça requerida por Deus é aquela justiça de coração, e não aquela minúcia inventada pelo ser humano como forma de satisfazer a si mesmo, seja perante Deus ou perante os outros, baseado no seu critério, naquilo que ele acha, aquilo que ele acredita como algo que Deus vai olhar para a sua vida e julgar a sua vida neste padrão que ele estabeleceu para viver, e não de Deus.
Então, é uma situação aqui que Jesus está mostrando essa hipocrisia. E Jesus vai ensinar o seguinte: primeiro, ele denuncia que as suas vidas externas eram resultado da falta de arrependimento em viverem para si mesmos. Por isso Jesus está falando aqui, por dentro estão cheios de rapina e intemperança, no verso 25, que a gente está vendo. Rapina, aqui a palavra significa roubar, despojar, tirar dos outros o que lhe pertence, o que lhes pertence. Intemperança é falta de domínio próprio, incontinência. É uma palavra usada lá em 1 Coríntios 7, quando, no contexto de casamento, a pessoa não tem domínio próprio e ela não se segura e acaba adulterando. Essa é a palavra usada aqui, só ocorre 2 vezes no Novo Testamento. Aqui Jesus está ensinando e lá em 1 Coríntios 7. Jesus está mostrando então que a preocupação desses fariseus em ficar mostrando algo externo, e se preocupar tanto com algo que é externo, não devia estar acontecendo. Eles deviam estar preocupados com a sua realidade interna, ok? Que estava cheia de maldade. Não tinha valor nenhum, pelo contrário, isso os mantinha afastados de Deus, afastados da vida que Deus tem para eles, tinha para eles, disponível. Jesus estava ali oferecendo uma nova vida. Até o devocional que o Pierre mandou hoje no grupo, não sei quantos ouviram, né? Sobre Nicodemos, você percebe? É exatamente isso. Alguém que sabe que tem uma necessidade, mas tem aquela luta. Muitos dos fariseus não reconheciam nem a necessidade, mas Nicodemos, que era um fariseu, reconhecia. Falou assim, foi buscar o Senhor. Mas você percebe a cabeça dele, o que ele foi formado, o que ele acreditava, é que Deus devia de alguma forma se encaixar nos seus padrões, devia se encaixar naquela sua ética, ele tinha que ser aceito por Deus, baseado em algo que ele pudesse fazer para Deus, em algum critério externo. Ele era o maioral ali entre os fariseus, ele era o mestre ali, e ele acreditava num monte de coisa, que infelizmente para Deus aquilo não ia colocá-lo de maneira justa perante o Senhor. E Jesus está mostrando aqui, ele está denunciando que aquela preocupação externa estava desviando, estava camuflando para eles mesmos, não para Deus, não para Jesus, mas para eles mesmos uma realidade do seu coração que estava estragada já, estava podre, era inaceitável perante Deus. Então ele está mostrando que eles, na verdade, o que eles faziam, o que eles viviam, o que eles pensavam, o que eles buscavam, era uma vida voltada para si mesmos, apesar de estarem ali, cumprindo os rituais religiosos, né? Parecer externamente que estava tudo bem, mas por dentro Jesus fala, vocês vivem para si mesmos. E explica essas 2 formas, era muito mais que isso, né? Sabe? Jesus em outros trechos mostra o que vem do coração de um ser humano, ok? Tudo que está lá dentro e que precisa ser purificado por Deus no relacionamento com Ele, bíblico. Mas ele fala que esse roubo, né? Viver para ter as coisas só para se tirar dos outros, e achar que isso é normal. Ou não ter domínio próprio, viver de maneira descontrolada, só porque quer viver de um certo jeito, vive. Agora, as pessoas não percebiam isso. Ninguém achava que um fariseu era alguém descontrolado na sociedade. Mas é isso que estava lá dentro do coração. O motor da vida deles era essa vida voltada para si. Coração que se avalia pelo que é externo, sem se arrepender da maldade interna, é um típico coração farisaico. É o que o fariseu olhava para si mesmo, lembra aquela oração famosa, né? Quando está ali o publicano e está o fariseu, e o fariseu no templo ali, em pé, orava de si para si mesmo, desta forma:
Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores. Jesus falou, não, no seu coração está cheio de roubo, mas eu não sou como os demais homens, roubadores. Por que será que ele falou a primeira palavra roubadores, sendo que o publicano estava ali? Por que será? Para justamente falar, publicano, você é um ladrão, você é um cobrador de impostos corrupto. Eu, Deus, eu não sou corrupto. Injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana. E todo mundo via, não é? Por isso Jesus falou, quando você jejuar, vai para dentro da tua casa. Não ficar na rua com aquela cara desfigurada para todo mundo. Nossa, ele está jejuando, ele está sofrendo, ele é tão dedicado ao Senhor. E dou o dízimo de tudo quanto ganho. E Jesus também mostrou que isso era mentira. Na passagem passada, eles se pegavam aquelas minúcias do hortelã, do coisa, e não praticavam a justiça de verdade. Né? Em outro trecho, mais para frente, Deus permitir, a gente vai ver que, na verdade, eles até roubavam os bens das pessoas necessitadas. Então, percebe se avaliando pelo que é externo, por um padrão de comparação com outros seres humanos, e acreditando que Deus aceita, que Deus não vê o que realmente está lá dentro. Então, Jesus está denunciando que suas vidas externas eram resultado de falta de arrependimento em viverem para si mesmos. Jesus também ensina que limpar o interior produz limpeza exterior. Concentra no coração, não no comportamento. Por isso ele está falando, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Lembre que eles acreditavam que a limpeza de um lado não afetava o outro. Jesus está falando, não, afeta sim. Se você concentrar na sua vida de verdade, aonde que o ser humano vive na verdade? É no seu comportamento? É no que ele fala a respeito de si mesmo? É no que ele posta nas redes sociais? É ali que é a verdade da sua vida? Aonde que é? Né? Como a água corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Ele é o que ele é no nível do seu coração. É ali que a palavra tem que entrar, é ali que tem que transformar, é ali que tem que ter mudança, para que até mesmo os atos externos, que são importantes, para que até mesmo as suas obras sejam agradáveis a Deus, porque vem de um coração sem hipocrisia, como Paulo falou para Timóteo. Senão a consciência cauteriza, não é? Senão a pessoa acostuma a viver de maneira externa o melhor que ela pode, de maneira exemplar diante das pessoas, sem tratar a maldade podre que está apodrecendo a sua vida. E Deus, domingo a domingo, avisa. Semana a semana, grupo céu, tudo, para que a gente entenda a nossa realidade, se arrependa, pare de se contentar com aquilo que é externo. Jesus está ensinando que limpar o interior produz limpeza exterior. Então eles acreditavam que uma coisa não afetava a outra. Jesus falando, errado. Você precisa concentrar naquilo, para que de fato o que aparecer na sua vida, o fruto da sua vida, seja algo bom, não só em relação às pessoas que estão vendo aquilo, mas principalmente em relação a Deus, porque é diante dele que nós prestamos e prestaremos contas todo dia e toda a eternidade. O coração farisaico produz
a hipocrisia, está aí mesmo? Isso. Em nossa vida, perante Deus, os outros cristãos e até perante a nossa sociedade. Alguns pontos aqui, algumas características, eu retirei de um estudo que foi dado na BCB desse ano, muito interessante, só as características ali. Então, o coração farisaico produz a hipocrisia em nossa vida perante Deus, outros cristãos e até perante a nossa sociedade. Primeira coisa que tem que lembrar, ou entender, é que, letra A, o ser humano dedicado ao que é externo, ao invés de abandonar a maldade de seu coração, acredita na pureza de seus pensamentos, motivos e desejos. Nós acreditamos que nossos pensamentos estão ok, aceitáveis perante Deus, que não tem problema nenhum, que eu estou pensando, os meus motivos, o que eu quero, as minhas intenções. Por quê? Porque eu estou concentrado em algo que é externo, não no meu coração. Por isso que pessoas não têm problema, né? Porque nós mesmos ou outras pessoas não têm problema em acreditar, mesmo que o seu pensamento, seus desejos estão completamente distorcidos do que Deus quer, não vem problema algum. Por quê? Porque focam no que é externo, focam no que os outros estão vendo, acham que Deus também vai usar esse critério na sua vida. Mas, o que a Bíblia diz? Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, portanto, morrer a vossa natureza terrena. Ali dá uma lista e continua na lista no capítulo todo. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria, e continua. Mas percebe? No que uma pessoa focada no que é externo pensa? Nas coisas deste mundo. No que uma pessoa focada no que é interno pensa? Nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Ele já sabe, a minha vida está lá. É lá que eu quero viver. É lá que eu quero chegar. É para isso que Deus está me transformando. Tudo que está aqui, visível, com sua pompa, vai virar cinza. Eu não estou focado no que está aqui. Eu preciso botar minha cabeça no que está lá. Quando eu sou aprovado, a minha vida é aplaudida aqui, eu preciso pensar, será que também é o que Deus pensa para mim? Será que esse é um valor que Deus realmente dá valor na minha vida? É o que Deus está construindo? É uma intenção que Deus aprova? É um desejo que Deus gostaria que tivesse também no meu coração? É nisso que eu vou focar a minha vida? É nisso que eu quero ser conhecido? É nisso que eu vou me dedicar? É pensamento daqui ou é de lá? A gente sabe, não sabe? Que é eterno, que é passageiro. A gente sabe. Então, o ser humano dedicado ao que é externo, ao invés de abandonar a maldade do seu coração, acredita na pureza dos seus pensamentos. Ah, porque eu penso, porque eu gosto disso, porque qual o problema desse desejo? Se Deus falar que ele é ok, não tem problema nenhum. Mas muitas vezes Deus fala que não está ok, e porque a pessoa acredita no que é externo, não, mas olha gente, não vamos ser tão assim, né? Todo cristão está vendo assim também, não tem problema.
isso não é tão importante. Ela acredita no que é externo, então ela acha que Deus também acredita nisso. E por isso, não foca naquilo que é eterno, aquilo que Deus colocou no seu coração, a nova vida que Ele está produzindo ali. Então ela não pensa nas coisas do alto, ela gosta disso aqui. E pode ser, como a gente já tem dito em outras coisas, outras mensagens, pode ser que essa pessoa não pense nas coisas do alto, porque realmente ela não é do alto. Ela não nasceu, como Nicodemos, né? Aquele trecho, né? Do alto. Ela só nasceu aqui uma vez da mamãe dela mesmo, e ela nunca nasceu de novo, por isso as coisas do alto não valem nada para ela. Ela não quer coisa, ela está aqui, ela está na religião, ela fica chato sair da religião agora, às vezes, né? Puxa, como é que eu vou ser visto externamente se isso acontecer? Mas ela está enganada em relação à sua condição perante Deus, e ela está se enganando, mas ela não está enganando o Senhor. E um dia, se ela não corrigir esse engano, se entregando a Cristo, na eternidade, não vai haver correção. Ou como cristão, se ela não corrigir a sua vida, aqui, e o que ela vai receber na eternidade, não vai ser bom, dado o que Deus tinha planejado para ela. Okay? Não vai ser bom se apresentar ou comparecer perante Deus, sem ouvir dele que nós fomos fiéis, que nosso coração era parecido com o dele. Não vai valer a pena. Outro ponto, o ser humano dedicado ao que é externo, ao invés de abandonar a maldade de seu coração, acredita que pode falar o que pensa, sem se importar se sua comunicação é honesta ou edificante. Primeiro os seus pensamentos, né? Agora a sua comunicação. Porque ele está focado no que é externo, né? Então, ele não se preocupa se o que ele fala vem de um coração transformado. Então, ele solta o que dá na telha. Ele fala o que quer. Nossa sociedade não gosta. Ele diz assim, ó, a pessoa é autêntica, não é? Ela fala o que ela pensa. Deus fala que isso é autenticidade, pessoal? Deus fala que isso é sinceridade? Como é que Deus chama isso? Hã? Tolice, insensatez, estupidez. Não tem domínio próprio, não mostra ao seu coração toda a tolice que está lá dentro, e por isso a boca fala do que o coração está lotado. Mas o que a Bíblia fala? Não saia da vossa boca nenhuma palavra podre. Outro dia eu vi uma ilustração interessante. Palavra podre, né, de peixe podre, um alimento estragado. Um pregador falou assim, você comeria as suas palavras? Você comeria assim, né, um prato, né, você vai lá num prato, né, na mesa assim, deixa eu comer as minhas palavras, vê se é bom, vê se faz bem para a barriguinha, né? Vê se come, vê se é bom. Nenhuma palavra torpe, se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Transmita esperança, transmita algo útil, faz com que pessoas sejam animadas a seguir o Senhor, cristãos ou não cristãos, faz com que pessoas tenham uma direção quanto ao que fazer com a vida delas, e não ficarem satisfeitas com o que elas falam, com tanta bobagem que elas ouvem. Não sai da vossa boca nenhuma palavra podre. Então percebe
que não falar algo que transmite graça, transmite o que Deus quer para a vida dos outros, já, porque ninguém fica sem falar, certo? Já é uma boa indicação que o que está sendo dito já não é coisa boa. Por que isso acontece? Porque pessoas querem falar o que não presta, não se preocupam com o que falam, falam sem pensar, ou pensam em falar o que Deus reprova, falam pelas costas, falam dos outros, caluniam, difamam, se exaltam. Quantas coisas podres, não é verdade? Por que elas falam isso? Porque estão dedicadas ao que é externo e não estão preocupadas em tratar o coração. Pensa na conversa que você terá hoje na mesa, no seu almoço hoje, por exemplo. Quem você vai fritar e cortar ali? Acontece isso? Lembra que viver assim, sem se arrepender, é um coração de fariseu. Um coração abominável perante o Senhor. Coração que não se arrepende. E se contenta em viver assim porque está focado no que é externo. Tem mais 5 minutos, é isso, né? É? Beleza. Obrigado. Só vamos chegar na metade. O ser humano dedicado ao que é externo, ao invés de abandonar a maldade de seu coração, se comporta para ser ele mesmo, sem se importar se ele mesmo está sendo diferente do caráter de Cristo. E o caráter de Cristo é o único aceitável e aprovado por Deus, não é verdade? Quando Deus Pai olha para Jesus, e fez isso várias vezes nos evangelhos, o que ele falou a respeito de Jesus? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Como eu acho que eu agrado ou você agrada a Deus? Sendo você mesmo? Como? Quando Deus olha e vê o caráter do Senhor Jesus na nossa vida. Você e eu, em nós mesmos, pessoal, a gente não agrada a Deus. Sendo nós mesmos, sabe, a nossa personalidade, o nosso jeito. Não, porque eu sou assim mesmo. É verdade? É verdade. Mas Deus quer mudar o assim mesmo. A personalidade que Deus deu, são umas coisinhas que não são tão importantes, tá certo? Tem a nossa parte física, não se preocupa com isso não. Isso aí Deus deu, não vai querer mudar, Ele sabe o que Ele faz, fica tranquilo. Você é mais extrovertido, não se preocupa com isso aí. Agora, a maneira que eu vivo, e Deus fala que tem que ver de outra forma, e eu acredito que eu sou assim mesmo, pode ter certeza que isso é só um auto-engano. Tudo aquilo que Deus colocou na Bíblia, cada princípio, cada aspecto, cada categoria bíblica, que tem a ver com transformação de vida, está pegando o seu eu mesmo e amassando e jogando no lixo. Porque é inaceitável perante Deus. Ele não quer ver o eu mesmo na frente dele. Não serve para nada. Ele quer ver Jesus dentro deste ser humano, buscando as coisas do alto, vivendo para agradar a Deus de verdade, negando a si mesmo, não exaltando a si mesmo, não
querendo Ele mesmo aparecer. Isso para Deus, náusea. Ele quer ver Jesus na nossa vida. Só Jesus, em Jesus que nós somos agradáveis ao Pai. Só aquilo que você pode mostrar na Bíblia, que a sua vida está sendo como a de Jesus, que você pode ter certeza que o Pai está sendo agradado na sua vida. Então você percebe que não importa, sabe, se você é desse jeito ou de outro jeito, isso para Deus não é importante. Tudo casca, coisa externa. Você pode aproveitar isso que Deus te deu, certas facilidades, a sua personalidade, enfim, para viver nesse mundo, certo? Certas facilidades, certos recursos, as deficiências também, você pode aprender com Deus e com os outros como superar. O que é importante é, se tudo isso, se a sua vida de verdade, lá no seu coração, se o seu comportamento tem mais a ver com Jesus do que com você mesmo. Então lembra, tudo aquilo que Deus define na Bíblia como sendo algo, uma área, que é a área que Deus quer mudar em nós, é porque o seu eu mesmo não vale nada, tá bom? Deus não está querendo que você permaneça sendo você mesmo. E lembra, hoje em dia, pessoal, isso é o que é uma das coisas mais exaltadas, inclusive entre os cristãos. Todo mundo quer mostrar a si mesmo com uma vida bem suja, bem diferente do que do Senhor Jesus. Para que fazer isso? Está acumulando juízo. A Bíblia diz: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Pensa na internet lendo esse versículo aqui. Ou Deus não sabia que ia ter esse momento na nossa vida. Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Olha o que Deus quer fazer com o nosso eu mesmo. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Por isso que a gente está aqui ouvindo a Bíblia. Para que a nossa mente seja renovada. E vos revistais, agora um novo comportamento, tendo uma mente que crê no que Deus fala que deve acontecer com a nossa vida. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Esse novo homem é Jesus sendo formado em nós. E é Jesus sendo formado em nós, aquilo que a gente compara a nossa vida, como a gente se comporta, como Jesus se comportava, que a gente pode saber se realmente eu estou focado no que é interno ou naquilo que é externo. Amém? Vou parar por hoje, se Deus permitir, a gente retoma na semana que vem. Vamos para o nosso intervalo.